Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da Hypera Pharma referente aos resultados do primeiro trimestre de 2022. Estão presentes o Sr. Breno Oliveira, diretor-presidente, e o Sr. Adalmário Couto, diretor executivo de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que durante a apresentação da empresa todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a teleconferência, por favor, solicite a ajuda de um operador, digitando *0. Gostaríamos de informar que perguntas só poderão ser feitas através do telefone. Caso você esteja conectado pelo webcast, sua pergunta deverá ser enviada diretamente para a equipe de RI pelo e-mail ri@hypera.com.br. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet, no endereço do site de Relações com Investidores da companhia, www.hypera.com.br/ri. Informamos que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Breno Oliveira, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Breno, pode prosseguir. Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa teleconferência de resultados referente ao primeiro trimestre de 2022. Vou começar a apresentação falando sobre o nosso crescimento no slide 3. Tivemos um excelente início de ano. Crescemos o nosso sell-out orgânico acima do mercado nos 3 meses deste trimestre. Encerramos o primeiro TRI com crescimento acima do mercado em todas as unidades de negócio. Crescemos 22% o nosso sell-out, ou 6 pontos percentuais acima do crescimento do mercado. Em produtos de prescrição, o nosso desempenho foi beneficiado pelo crescimento em medicamentos crônicos, segmento em que seguimos reforçando nossa participação com diversos lançamentos relevantes, e também pelo crescimento de algumas das nossas marcas líderes de medicamentos agudos, como o Rinosoro e o Alivium. Em Consumer Health, o crescimento foi impulsionado pelas marcas líderes de produtos antigripais, analgésicos e gastro, com destaque para o Benegrip, Blumel e o Ingov. Em Skincare, fomos beneficiados principalmente pelas importantes extensões de linha lançadas recentemente nas categorias de proteção solar e anti-idade, e também pelo crescimento do nosso portfólio de medicamentos dermatológicos. Já em similares genéricos, o crescimento foi mais uma vez favorecido pela aceleração no ritmo de lançamentos de novas moléculas e pela expansão da nossa capacidade de produção na fábrica de Anápolis. Avançamos também na nossa estratégia para o mercado institucional, com o início da construção da nossa planta piloto e com a comercialização dos nossos primeiros lotes de imunoglobulina, que contribuiu para um crescimento de 170% no trimestre nessa nova unidade de negócios. Esse é o 6º trimestre consecutivo que ganhamos market share organicamente e também o trimestre em que tivemos a maior diferença entre o crescimento da Hypera e o crescimento do mercado. Esse crescimento acima do mercado é resultado das iniciativas para impulsionar o nosso crescimento sustentável, com destaque para a aceleração no ritmo de lançamentos nos últimos anos, o aumento da capacidade de produção e os investimentos em marketing nas nossas marcas líderes. Neste trimestre, completamos 1 ano da aquisição do portfólio de medicamentos da Takeda. Agora temos ainda mais convicção de que esse movimento foi muito positivo e estratégico para a companhia. Mais do que dobramos o ritmo de crescimento desse portfólio, quando comparamos o que estamos crescendo agora com o que o portfólio crescia há 1 ano. E já capturamos mais de 90% das sinergias de integração estimadas quando anunciamos essa aquisição. Além disso, lançamos importantes extensões de linha nesse último ano, como o Alectos Pediátrico e, mais recentemente, a Neosaldina Deep. Nosso crescimento orgânico e a aceleração do crescimento das marcas adquiridas
mostram que temos hoje a melhor plataforma da indústria farmacêutica para combinar o crescimento orgânico sustentável acima do mercado com aquisições estratégicas de marcas ícones. A partir desse trimestre, o portfólio de marcas que adquirimos da Sanofi também passará a se beneficiar da nossa plataforma de negócios, como eu vou comentar no slide 4. Concluímos no final de março essa aquisição e integramos ao nosso portfólio marcas icônicas de Consumer Health e prescrição no Brasil, como AS, Naturete, Cepacol, Buclina e Dantal. E também concluímos a venda da operação no México e Colômbia para a Eurofarma. Já temos diversas iniciativas mapeadas para as farmácias, consumidores e a comunidade médica para acelerar o crescimento dessas marcas. Também nesse trimestre, promovemos o Engov After, a Neosaldina e o Vitasay no maior programa de entretenimento brasileiro, o Big Brother Brasil. E foi um grande sucesso. As ações customizadas ao programa e audiência impulsionaram as vendas dessas marcas, impactaram mais de 100 milhões de pessoas e geraram mais de 24 mil interações nas nossas redes sociais. Neosaldina, por exemplo, cresceu 20% e o Engov After cresceu 80% no período. Ainda nesse trimestre, lançamos importantes produtos em todos os segmentos do mercado, que vou comentar no slide 5. Em Consumer Health, o principal destaque foi a Neosaldina Deep, extensão de linha da nossa principal marca de OTC, e também as 5 extensões de linha de vitaminas Vitasay. Em produtos de prescrição, o destaque foi a extensão de linha do ofolato com o Ofolato SOP, um suplemento alimentar à base de metilfolato associado a vitaminas. Em skincare, os destaques foram as extensões de linha da marca Ipsol e, em similares genéricos, os lançamentos da paroxetina, minoxidil e montelukast. Estamos crescendo acima do mercado consistentemente, impulsionando o crescimento das marcas que adicionamos via aquisição ao nosso portfólio, sem perder de vista o nosso compromisso com a remuneração dos nossos acionistas, a nossa rentabilidade e o nosso foco na inovação. Agora eu passo a palavra para o Adalmário, para ele comentar em mais detalhes o resultado do trimestre. Obrigado, Breno. Bom dia a todos. Vamos começar aqui falando dos números desse início de ano. Com relação às vendas, a gente teve um aumento aqui em torno de 28%, mas diferente dos trimestres anteriores, boa parte desse crescimento veio de maneira orgânica. As marcas incorporadas no ano passado representaram cerca de 3 pontos percentuais desse crescimento e o restante veio do portfólio de marcas maduras da companhia, mas com uma contribuição ainda mais relevante dos lançamentos recentes. Só como referência, os novos produtos que foram lançados somente em 2021 contribuíram com cerca de 8% da nossa receita do primeiro trimestre desse ano, ou praticamente 1/3 do nosso crescimento. Isso demonstra de forma clara a importância de continuarmos investindo no nosso pipeline de inovação para continuarmos ganhando market share e crescendo acima do mercado. A margem bruta ficou próxima de 63% nesse período, com uma queda superior a 1 ponto percentual quando a gente compara com o mesmo período de 2021, por conta do custo de insumos e também a desvalorização cambial. Apesar de a gente ter um crescimento mais relevante de algumas categorias com margens menores, como genéricos, vitaminas e dermocosméticos, o mix contribuiu de forma positiva, por conta do portfólio de marcas OTC e de RX adquiridas. Passando para as despesas, a gente continua observando nesse trimestre o efeito positivo da sinergia das aquisições, com queda de todas as linhas de despesas como percentual da receita, e somado às despesas de vendas, marketing e administrativas, que antes representavam 36% da receita, agora passaram a representar 32%, com uma melhora substancial da nossa eficiência dos investimentos de marketing, principalmente. Já os investimentos totais em P&D, que inclui o capitalizado como intangível, foram superiores a 8% da nossa receita versus 7% registrado no mesmo período do ano anterior, e reforça o nosso compromisso com inovação e crescimento sustentável.
Com isso, a gente finaliza o trimestre com uma margem EBITDA próxima ao patamar de 34%, um EBITDA acima de 500 milhões de reais e crescimento de 40% quando a gente compara com o mesmo trimestre do ano anterior. Também tivemos um aumento considerável da despesa financeira, devido ao maior endividamento da companhia por conta das aquisições, e também o aumento do CDI, que é o principal indexador dos nossos financiamentos. Com isso, o lucro líquido das operações continuadas foi de 350 milhões, com crescimento acima de 13%. Passando para o fluxo de caixa e o endividamento no slide 7, o investimento em capital de giro foi maior nesse trimestre, com o aumento da posição de estoques de matérias-primas e produtos semi-acabados, mas continuamos com a nossa estratégia de aumentar o estoque de segurança e criar um buffer de insumos estratégicos. Mesmo assim, o nosso fluxo de caixa operacional foi acima de 300 milhões de reais, mais do que o dobro registrado no mesmo período do ano anterior, e mais do que suficiente para cobrir todo o investimento em CAPEX e P&D. Já a geração livre de caixa ficou negativa em quase 550 milhões, considerando o pagamento da aquisição das marcas da Sanofi, realizado no dia 31 de março, e já líquido também da venda do portfólio ex-Brasil. Nosso fluxo de financiamento foi positivo em 560 milhões, refletindo a entrada aqui de novos financiamentos contratados nesse período e líquido do pagamento de juros e principal de financiamentos. Nesse trimestre, efetuamos o pagamento dos juros sobre capital próprio declarados em 2021 de R$ 1,23 por ação. Com isso, a gente encerra o primeiro trimestre de 2022 com 1,6 bilhões de caixa e uma dívida líquida de 6,7 bilhões, uma alavancagem de 2,5 vezes o EBITDA das operações continuadas estimado para 2022. Nós mantemos aqui o nosso foco, nas nossas principais prioridades financeiras de proteger a liquidez da companhia, aumentar a geração de caixa para acelerar a desalavancagem do balanço e reinvestindo com disciplina o excesso de caixa para suportar o nosso crescimento orgânico e sustentável através do nosso pipeline de produtos. E também aumentando a nossa capacidade fabril e investindo nas nossas iniciativas de digital. Para finalizar, eu quero só comentar aqui que a gente também continua avançando nas nossas iniciativas de ESG. Ontem aprovamos novas políticas de gestão de risco, transações com partes relacionadas, indicação de membros para a administração. Nosso grupo de trabalho segue aqui focado em desenvolver projetos que ajudem no bem-estar dos nossos stakeholders, para que a gente continue conectando propósitos para que as pessoas vivam mais e melhor. Nas próximas semanas, a gente deve publicar também o nosso relatório anual, vai ser o primeiro relatório auditado, que trará mais informações sobre nossas principais iniciativas de ESG e geração de valor para nossos stakeholders, além também das principais ações para a redução de emissões de carbono e resíduos. Com isso, agora eu volto a palavra para o Breno para as considerações finais. Obrigado, Adalmário. Para fechar, eu gostaria de reafirmar que estou bastante satisfeito com os resultados da companhia nesse TRI. Queria agradecer o trabalho e o engajamento da alta liderança e de todos os colaboradores da Hypera. Sem esse time fantástico, a gente não teria alcançado esses resultados. Agora, nos próximos trimestres, nosso foco estará na geração de caixa, na integração do portfólio adquirido da Sanofi e vamos seguir com a estratégia de crescimento orgânico através da exploração de novos mercados, como o mercado institucional, da inovação e das extensões de linha das marcas únicas que temos no nosso portfólio. O desempenho apresentado no primeiro TRI, a resiliência do mercado farmacêutico, a força do portfólio de marcas líderes da companhia e a contribuição dos lançamentos recentes e do portfólio de medicamentos adquiridos da Sanofi reforçam a nossa confiança no atingimento dos nossos guidance para 2022. Obrigado, e agora passamos para a sessão de Q&A. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1.
A nossa primeira pergunta vem de Robert Ford, Bank of America. Bom dia a todos e obrigado por pegar minha pergunta e parabéns pelos resultados. Breno, como devemos pensar sobre o aumento de estoque, por favor? Bob, a gente, acredito que você esteja se referindo ao estoque dentro de casa, né? Sim, por favor. Quanto disso é API de origem chinesa e como estão os níveis de serviço dos seus fornecedores asiáticos, por favor? Isso. Como a gente vem falando já há alguns trimestres, Bob, desde o início da pandemia, a gente vem mantendo, né, reforçando os nossos estoques de APIs, principalmente os vindos da China e Índia, por conta de todo esse problema, né, riscos de fornecimento e problemas logísticos que têm acontecido globalmente nos últimos anos e que foram acentuados mais recentemente. Então, a gente não tirou o pé, não reduziu o nível de estoque, pelo contrário, até aumentamos o nível de estoque de alguns produtos mais chave para a gente, que vêm da China. E também aumentamos um pouco, né, o nível de produtos acabados aqui dentro de casa, acabados, semi-acabados, né, por conta, isso já é um movimento mais tradicional, né, mas por conta do aumento das vendas no segundo trimestre. Né? Então, quando a gente faz aqui os estoques no primeiro tri, a gente já está mirando as vendas do segundo tri, que são bem mais fortes do que a do primeiro. Né? E quando a gente faz os dias de estoque, está comparando, né, aí no relatório com o trimestre passado. Né? Então, assim, a gente vai continuar com esses estoques mais altos até que tenha bastante clareza de que, né, esses problemas de logístico e fornecimento tenham acabado. Né? E como a gente sempre falou, né, a gente tem produtos aqui, né, na média, aqui, a margem bruta de em torno de 65%, apesar do aumento de custo, né, do capital, ainda assim vale a pena para a gente acredita que vale a pena evitar ao máximo riscos de desabastecimento, né, dos nossos produtos que têm margem muito alta. Claro. E Breno, puedes discutir um pouco a dinâmica competitiva e a aceitação do mercado dos seus recentes aumentos de preços, por favor? Bob, o aumento de preço, ele é basicamente uma reposição de custos, né, para a indústria e para o varejo, né? Acho que a beleza desse mercado aqui, né, dessa dinâmica, né, tem os lados positivos e negativos, mas o lado positivo é que todos aumentam preço no mesmo momento, né? Então não tem uma negociação muito grande aí com os clientes, porque todos, né, tanto nós quanto os clientes, estão aumentando o preço no mesmo momento. Né? E do ponto de vista da competição na indústria, a gente acredita que isso deve ser repassado para preço, né, visto que os custos aumentaram. Né? Na verdade, isso aqui é só uma reposição do aumento de custos que aconteceu ao longo dos últimos anos e que a inflação também não tá reduzindo. Né? Pelo contrário, está até se elevando aqui no curto prazo. Então, a gente acredita que esse aumento, né, autorizado aqui pela CEMED, que foi em média 10,90, a gente acredita que vai ser tudo repassado e não vai ter aumento do nível de desconto. Ok. E por último, Breno, o ano começou como uma onda intensa da gripe. Como isso está acontecendo agora e como você está pensando sobre a temporada de gripe este ano? Bob, é difícil prever. Né? A gente não acredita né, essa onda que teve no final do ano passado, né, início desse ano, que tem alguma relação com o que vai vir para frente. Né? Mas a gente nota que continua tendo alguns surtos, né, tanto de gripe quanto de Covid, mas agora mais principalmente gripe, e que acho que isso vai nos ajudar, né, dado nossa presença relevante, né, nossa liderança no mercado de antigripais. Mas lembrando que hoje essa dependência é menor do que ela foi no passado. Né? Hoje estamos falando, acho que em torno de 6% do portfólio que vem aí de antigripais. Né? Antes das aquisições, e lá em 2018, 2019, essa participação era maior ainda. Claro. Muito obrigado e novamente parabéns. Obrigado, Boa.
Nossa próxima pergunta vem de Joseph Jordan, Banco JP Morgan. Olá, bom dia a todos, bom dia Breno, bom dia Adalmário. Tenho 3 perguntas, acho que a primeira delas um pouquinho mais técnica, até indo nessa questão do aumento de preço. Eu queria explorar com vocês como é que vocês têm visto a margem bruta estabilizando nos próximos tris, né, dentro da visibilidade que vocês têm, tanto de custo, do que vocês fizeram de hedge, né? Então acho que essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, ela vai um pouco nessas novas avenidas de crescimento, né? Você mencionou um pouco mais do mercado institucional, então eu queria explorar aqui qual que é o potencial, né? Você tem falado em 70 moléculas, 12 bi de tema aqui, mas eu queria entender se dá até para você acelerar um pouco esse crescimento via parcerias. Vocês até mencionam a questão da imunoglobulina, né, a importação, então acho que seria bem interessante explorar isso aqui. Por último, talvez algo aí que o mercado pergunta bastante e a gente tem aguardado há muito tempo, você tem alguma atualização sobre um potencial acordo de leniência? Obrigado. Joe, o Adalmário pega a primeira e depois eu falo da segunda e da terceira. Joey, com relação ao repasse, né, do aumento de preço, ele vai ajudar, né, já agora a partir do segundo trimestre, né, a gente repassou aí na média, né, muito próximo aí ao que foi autorizado aí pela CMED. Então ele vai ajudar, né, a recompor as margens já a partir do segundo trimestre, e a gente acredita aí que, né, a margem bruta para o resto do ano ela vai ser muito próxima ao que a gente teve aí no ano passado, tá? Com essa reposição e com esse aumento de preços. Com relação ao câmbio, a gente não deve se beneficiar nesse ano, pelo menos, dessa melhora que a gente teve aqui no real, dado que a gente, né, já tinha a nossa política de hedge aqui já estabelecida e estamos aí com hedge aí um pouco abaixo de 5,30, tá, até o final do ano já hedgeado, mas a gente está aproveitando esse movimento para também começar, né, a hedgear já parte da exposição para 2023. Tá? Então, do lado do câmbio, provavelmente não deve ajudar, né, essa melhora, essa valorização que teve aqui do real, mas também a gente já tá protegido e começamos aí a 2023 também a aumentar esse impacto de hedge, mas acho que no geral, né, a gente deve aí ter uma margem bruta maior, né, aí para esse trimestre e para o restante do ano aí também. Joe, com relação ao mercado institucional, né, a gente está bastante animado e bastante otimista com essa oportunidade de crescimento, né, visto que a gente tinha uma presença até pouco tempo, né, pouco relevante, num mercado que representa 40%, mais de 40% do mercado total farmacêutico, então tem muita oportunidade de crescimento. E a estratégia é exatamente essa que você falou, começar, né, a gente está fazendo os investimentos para, né, montando equipe de pesquisa e desenvolvimento, né, criação de um P&D específico para o mercado institucional, assim como uma planta piloto dedicada a esse segmento. Mas isso demora, né? Todo esse processo aqui, a gente vai começar a ver os resultados desses investimentos aqui daqui a 5 anos, né? 4, 5 anos. Por outro lado, acho que a avenida de crescimento no curto prazo é através de parcerias, né? E estamos trabalhando nisso, já estamos esse ano lançando aqui pelo menos umas 4, 5 moléculas através de parcerias. Tem essa oportunidade também que a gente comentou, né, você destacou, da imunoglobulina, que está sofrendo, né, faltas aqui no mercado no curto prazo, e a Anvisa abriu uma oportunidade, né, de comercializar sem o registro definitivo, né? A gente está aproveitando essa oportunidade, trazendo mais disponibilidade de produtos para o mercado, para o paciente, e o nosso objetivo é obter o registro também de longo prazo, né, o registro definitivo dessa e outras moléculas dedicadas para o mercado nacional. Então a gente está bastante otimista, né? Como eu comentei no último call, nosso plano para esse ano já é ter uma receita da ordem de 300 milhões de reais nesse segmento, né, que é um crescimento aí de 2 vezes com relação ao que foi o ano passado, que também foi um crescimento já de 2 vezes com relação a 2020. Né? E
Passando para a última pergunta, né? A gente está em negociações, estamos em negociações avançadas com a CGU para a finalização desse acordo, né? Então, assim que a gente tenha maiores informações e possa comunicar, a gente vai fazer o comunicado formal com maiores detalhes sobre esse acordo. Mas estamos já em negociações avançadas aqui, esperamos em breve poder comunicar isso ao mercado. Muito obrigado. Obrigado, Joe. Por favor, senhor Maurício Cepeda, do Credit Suisse, pode fazer sua pergunta. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelo espaço. Eu vou só, talvez, insistir um pouco no institucional, porque eu entendo que tem, apesar de ter um ramp-up de mais longo prazo, tem um bom faturamento aí no relativo médio prazo, né? Então, eu queria perguntar um pouco o que tem sido a estratégia mais regulatória, se vocês têm buscado mais fazer via clones, alguma coisa que possa trazer, digamos, registros mais rápidos, e até perguntar em produtos que vocês possam estar desenvolvendo internamente, né? Qual que é meio que o status, né, de registro de produtos, de composição de portfólio, né? Como isso vai acabar se fazendo ao longo dos próximos anos. E também eu vou voltar um pouco na questão de competição que já foi levantada, essa competição principalmente pós-alta, né? Se de fato os níveis de desconto eles tendem a ficar constantes para todas as linhas, ou existe alguma competição específica em genérico ou similar, mesmo porque a gente tem visto, até pelos dados que a Sindus Pharma republica da IQVIA, que parece que antes da alta os descontos estavam diminuindo, imagino muito por conta dos custos pressionados. E até perguntar, né, saindo do universo que a CMED regula, se os não medicamentos, né, ou mesmo os OTCs não regulados, como que está essa dinâmica de ajuste de preço da competição versus vocês? Muito obrigado. Oi, Cepeda. Respondendo a primeira pergunta, a estratégia nossa, né, de curto prazo no institucional é crescer através de clones, né, e parcerias. Esse é o primeiro, do ponto de vista de portfólio, de aumento de portfólio, que eu tinha falado um pouquinho aqui na pergunta do Joe. Uma outra fonte de crescimento também para a gente é o aumento da distribuição, né? Então, a gente vem investindo aqui numa equipe comercial para o segmento institucional, e à medida que a gente vai aumentando o nosso portfólio, a gente ganha também, né, maior expressão nesse relacionamento com os distribuidores dedicados ao mercado institucional. Então, com o nosso portfólio, né, atual de produtos, que não é o ideal para esse segmento, mas tem muita oportunidade de crescimento aqui. E também a gente tem alguns medicamentos que a gente comprou, né, nas aquisições, que também são utilizados no mercado institucional, medicamentos de marca, como o Dramin injetável, o Buscopan injetável, que a gente também tem um potencial muito bom de crescimento aqui nesses produtos, à medida que a gente consiga ter redução de custos, né, com a internalização desses produtos na nossa nova fábrica, que vai ficar pronta, operando, né, no início do ano que vem. Tá? Então, essas três frentes de crescimento aqui são os drivers do curto prazo, e no médio prazo, realmente, é o desenvolvimento de novos produtos. E aí não tem muita novidade, né? A não ser produtos que tenham uma restrição de oferta no mercado, os prazos são os mesmos, né, que a Anvisa tem de aprovação, né? Os critérios são os mesmos de aprovação que a gente vê aqui no mercado de varejo, né? Então, estamos falando, o tempo de desenvolvimento também é muito parecido. Então, estamos falando aí de um prazo de aprovação da Anvisa da ordem de 18 meses, né, após a submissão. Então, são esses desenvolvimentos que a gente começa agora vão dar frutos daqui a 4, 5 anos. E a gente já começa no desenvolvimento, né? Apesar de ainda não ter a área de P&D dedicada funcionando ainda, né? Mas a gente já está usando um pouco a nossa estrutura do P&D atual aqui, e também fazendo terceirização de algumas etapas do processo. A gente já começou nesse desenvolvimento aqui dessas 70 moléculas que a gente mencionou
um mercado potencial aqui, um addressable market de 12 bi de reais. E a segunda pergunta, o Adalmario responde. Acho que com relação à competição também, né, o Breno já tinha comentado, né, a gente vê a maioria dos players repassando esse aumento de custos que a indústria teve. Então, quando a gente olha mais a parte mais competitiva do mercado aí de genéricos, né, empresas de genéricos, conforme você falou, né, vem diminuindo esse desconto já ao longo de 2021 e também mais forte aí no início desse ano. Então, acho que não tem nenhuma novidade aí, né? Do nosso lado, o que a gente tem feito é focado em algumas moléculas relevantes do mercado, que a gente ainda não está presente, e acelerado aí a nossa entrada nesses segmentos, né? Então, eu acho que do nosso lado a gente sempre tem aí as nossas vantagens competitivas, né? Não só a distribuição e a marca neoquímica, né, nesse segmento de genéricos, mas também a nossa escala de produção, né? Então, hoje a gente acredita que tem o maior complexo fabril farmacêutico aqui no Brasil e até eventualmente na América Latina. Isso ajuda bastante, principalmente nessas categorias mais competitivas, da gente ganhar escala e ser bastante competitivo no custo também, né? Então, eu acho que, de certa forma, a gente vê aí um mercado mais racional, e a gente conseguindo também crescer e ganhar market share em cima do mercado, principalmente com o lançamento de novas moléculas. Perfeito, claríssimo. Obrigado, Breno. Obrigado, Adalmario. Nossa próxima pergunta vem de Caio Moscardini, Santander. Oi, pessoal, obrigado por pegar minha pergunta. Com relação à Sanofi, né, agora que já faz quase um mês que vocês estão com as marcas dentro de casa, vocês conseguem compartilhar um pouco das expectativas para os lançamentos, né, de extensão de marcas aí nesse portfólio, e se esses lançamentos deveriam acontecer bastante rápido, da mesma maneira que a gente vê acontecendo aí com Takeda e Buscopan, e também se vocês conseguem compartilhar um pouco sobre as expectativas de sinergias, né? Se vocês conseguiram observar potenciais upsides às sinergias que vocês já tinham comunicado. Obrigado. Oi, Caio. Como eu comentei na parte inicial, a gente já tem bastante coisa mapeada, né, para esse portfólio da Sanofi, para alavancar as vendas, né? Seja do portfólio atual, né, tanto do portfólio atual de produtos, melhoria da distribuição, aumento da distribuição, né, foco em algumas categorias que a Sanofi, né, não, por questões estratégicas, não estava focando anteriormente. Acho que dois casos que a gente pode destacar aqui, sem dar muitos detalhes, mas é o Cepacol, né, que é uma marca aí muito forte, que tinha pouco investimento em mídia, né, nos últimos anos, poucos lançamentos, né, os últimos lançamentos tinham sido há décadas atrás. Então a gente vê muita oportunidade de renovação de linha, o que a gente sabe fazer, né, tanto aqui no Cepacol, como na linha do Naturete, né? Esses aqui acho que seriam os de destaque aqui, os produtos de destaque que a gente deve focar no curto prazo. E nos produtos de prescrição, também colocar na grade médica, né, passar a promover esses medicamentos, né, o Exomedine tem muito potencial, e, enfim, todos os produtos do portfólio, a gente espera ter um ganho relevante de vendas colocando na nossa plataforma. Mas não vemos nenhuma, né, sinergia adicional ao que a gente indicou lá atrás no momento da aquisição, né? Tá tudo dentro do plano aqui. Ótimo, Breno, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Vinícius Figueiredo, Itaú BBA. Bom dia, pessoal. Vocês me escutam agora dessa vez? Escutamos sim, Vinícius. Perfeito, beleza. Bom, acho que eu queria começar aqui com um follow-up da primeira pergunta aqui de um colega, em relação aos níveis de estoque, né? E vocês comentaram sobre o risco de suprimentos aí, principalmente matérias-primas. Eu queria tentar entender assim, se são matérias-primas específicas de
algum determinado medicamento ou uma série de medicamentos, só para tentar entender qual seria o percentual do portfólio de vocês que estaria com esse risco. E aí, uma segunda pergunta, acho que vocês tinham pontuado bem, né, que o foco ele deve ser fluxo de caixa, você ter a integração, você ter a parte do crescimento orgânico, mas faz sentido, então, pensar que se tiver algum movimento inorgânico, novamente, ele deve ser mais num horizonte um pouquinho mais longo. E, assim, se me permitirem também, esse M&A, ele deve ser muito parecido com o que vocês vêm fazendo, que é em relação a você ter aquisição de determinados portfólios, ou fazer a aquisição de uma determinada empresa como um todo também seria interessante para vocês. São essas perguntas. Obrigado. Obrigado, Vinícius. Vou responder aqui a primeira, depois o Breno fala aqui das aquisições. Acho que com relação ao nível de estoques, a gente vem aumentando de forma generalizada, né, principalmente nos insumos farmacêuticos aí que vêm de China e Índia. Como a gente sabe, tem um lead time já grande na entrega desses produtos. E a gente, desde o início da pandemia, né, quando começou aí o surto de Covid na China, a gente definiu aí aumentar, né, o nosso estoque de segurança, e a gente vem mantendo essa política, e agora, mais recentemente, por conta da guerra, também a gente aumentou ainda mais, né, para evitar ter falta de produtos e qualquer ruptura de produtos aí no mercado, né? Então, eu acho que esse movimento aí a gente já viu, foi bastante assertivo já no primeiro trimestre, né? Como vocês sabem, teve esse surto de gripe e essa demanda bem maior do que a gente imaginava, né? Dado que é um período aí fora da sazonalidade, e dado que a gente tinha esse nível de estoque maior, né, de matérias-primas, a gente conseguiu produzir e repor, né, esse estoque para os nossos clientes de forma mais rápida, né, também do que a gente acredita que a concorrência conseguiu, né? Então, eu acho que foi bastante assertivo. A gente está decidindo manter, né, esses estoques mais elevados nesse momento, até a gente ter mais clareza, mas ele é generalizado, né? Obviamente, tem alguns APIs que são mais relevantes, né, para a gente, que, dada a nossa relevância, a nossa capilaridade, né, de estar praticamente presente em todas as categorias aí do varejo farmacêutico, tem alguns APIs que, né, a gente usa tanto em genérico, produtos de prescrição, OTC, né, que são chaves para a gente, que a gente tem um estoque maior, acaba tendo um estoque maior, né? Mas eu te diria que foi de forma mais generalizada, né? E com relação, acho que, né, os impactos que a gente está vendo aí por enquanto, né, dessa guerra Rússia e Ucrânia, a gente tem visto um atraso, né, no processo, no prazo de logística, mas não é um atraso significativo nesse momento, né? Estamos falando aí de 5 a 7 dias no máximo e alguns embarques aí, mas ainda não nada que tenha impactado aqui a nossa produção. Só antes de entrar na do M&A, também só complementando aqui o do Adalmar, acho que parte do nosso desempenho do primeiro TRI, né, reforçando isso, foi em função dos estoques mais altos que a gente tinha, né, tanto de produto acabado, né, nos clientes, como também produto acabado dentro de casa e estoque de matéria-prima, né? Principalmente matéria-prima, né, ter esses estoques mais elevados permitiu a gente se adequar rapidamente à mudança de demanda que teve aí, né, no início do ano, diferente de alguns outros concorrentes. Com relação à pergunta do M&A, a gente, está num nível de alavancagem, né, como o Adalmari colocou aqui, em torno de 2,5 vezes, olhando aqui o EBITDA previsto para frente. A gente não quer exceder esse limite no curto prazo, né? Mas como a gente gera muito caixa, né, a operação gera muito caixa, suficiente para pagar dividendos e também o investimento no negócio, à medida que esse nível de alavancagem se reduza e o nível de juros também se reduza, né, abre espaço mais para frente, não no curto prazo, para a gente voltar a olhar oportunidades, né? No curto prazo, talvez algumas oportunidades assim menores e mais estratégicas para a companhia que a gente está olhando, mas nada
nada muito relevante, né, mas mercados bem específicos e estratégicos para a Hypera. Perfeito, ficou super claro. Obrigado pelas respostas. Nossa próxima pergunta vem de Irma Sgarz, Goldman Sachs. Olá, boa tarde. Obrigada por pegar a minha pergunta. Queria só voltar no assunto do mix e do crescimento na área dos institucionais. Se puder comentar se isso implica alguma mudança estrutural no capital de giro. E talvez dentro deste mercado se tem alguma diferença de capital de giro, de necessidades diferentes, prazos diferentes, nível de estoque diferente, só para ver se a gente precisa capturar isso na projeção. Obrigada. Irma, então o mercado institucional não tem grandes diferenças com relação ao mercado de varejo, né? Acho que talvez os clientes carreguem até um pouco menos de estoque na prática, então tem uma necessidade um pouco menor de capital de giro nesse segmento do que no varejo, né? Então a gente não vê aí motivo, e além disso ele é muito pequeno, né, para a gente hoje em dia, e mesmo se a gente atingir os nossos objetivos de que chegue, né, a gente vai atingir, quando atingir esses objetivos, ainda assim não vai ser relevante, né? Estamos falando de 15%, né? Nosso target é ter 15% da receita nesse mercado, né? O que não deve mudar de maneira significativa o capital de giro, né? E tanto do ponto de vista de capital de giro, como também de margem, né? Que apesar, talvez tenha uma mudança, né? A margem bruta nesse mercado é bem menor do que a margem bruta do mercado de varejo, né? O nosso portfólio, né? O nosso mix de varejo que a gente tem hoje, mas em termos de margem EBITDA, também não é muito diferente do que a gente tem hoje, né? E vocês têm os dados aí de companhias, né, como a Blau, que está focada nesse segmento, a Cristália, que também divulga dados, tem margens aí, né, empresas focadas nesse segmento que tem margem EBITDA muito próximo da nossa margem EBITDA, né? Então a gente não vê uma mudança aí do ponto de vista nem de rentabilidade, nem de capital de giro, à medida que a gente avança nesse nosso projeto de crescimento nesse novo mercado. Obrigada. Lembrando que para fazer alguma pergunta, basta digitar *1. Por favor, aguardem. Obrigada. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Breno Oliveira para as considerações finais. Queria agradecer a participação de todos vocês aqui no call, o interesse na Hypera e deixar à disposição, né, a gente fica à disposição aqui para eventuais dúvidas através da nossa equipe de RI. Obrigado e bom dia a todos. A teleconferência de Hypera está encerrada. Agradecemos sua participação. Tenham todos um ótimo dia.